Permute Mais, análise do sistema para desenvolvimento e programação. O sistema Permute Mais, ele basicamente interage dentro de 6 telas, de 6 páginas, que atuam entre si, de forma a direcionar para uma ou para outra, em função do interesse e da necessidade do gestor ou do corretor que está cadastrando esse imóvel. O sistema ele é ativado sempre que um novo imóvel é cadastrado no CRM das imobiliárias. Nesse caso aqui, o JetMob da Proimóveis. Quando um novo imóvel é cadastrado pelo gestor ou pelo corretor no sistema, todos os softwares do mercado brasileiro têm um espaço para anexar permuta, caso aceite. Em muitos deles só há um botão, aceita permuta? Sim, mas não acontece mais nada. No caso do JetMob, ele dá alguns poucos recursos, como por exemplo, o tipo de imóvel, né? Ou se é um imóvel ou se é um automóvel. Marcando no caso um imóvel, ele vai possibilitar marcar se é imóvel residencial, apartamento, casa, geminada, loft, terreno, se é comercial, se é um imóvel rural. Marcando essa área, vai dar a possibilidade de um valor mínimo e de um valor máximo. Valor mínimo esse eu acho desnecessário, até porque nunca vi alguém não aceitar um valor mínimo. As pessoas geralmente, ou as pessoas sempre definem o valor máximo e jamais o valor mínimo. E embaixo as possibilidades de localização, como o estado, no caso aqui nós vamos colocar Rio Grande do Sul, a cidade que colocaremos Santa Maria, e nesse caso aqui os bairros não estão listados, tem que serem escritos manualmente, o que dificulta para quem desconhece a região. Por exemplo, aqui vamos selecionar bairro Nossa Senhora das Dores. Mas o ponto principal é que assim que este item aqui for marcado, for selecionado, assim que clicarem em nova permuta, enquanto quem não tem o sistema Permute Mais vai abrir essa aba, para quem tem o sistema Permute Mais vai ser aberta uma nova guia do sistema. Essa nova guia do sistema começa nessa aba. Ela vai direcionar para a aba Imóvel. Direcionou para a aba Imóvel. Ao clicar no botão Importar, vai ser serão importadas todas as informações do imóvel cadastrado no sistema. E aparecerão aqui as informações desse imóvel. Clicou em Importar ou digitando o código, importa as informações para essa janela e aqui vai aparecer qual é o código do imóvel que foi digitado ali, qual é o tipo do imóvel, qual é o subtipo do imóvel. Vão aparecer todas as características obrigatórias deste imóvel, em função do seu tipo e do seu subtipo. Vão aparecer aqui as características qualitativas de grande importância, de média importância, de baixa importância. Como podemos ver aqui trata-se do botão de importar, tá? Pode ser importado também não pelo botão, mas através do código do imóvel. Coloca o código do imóvel e importa. Aqui, como dissemos, vai ficar o código do imóvel, tanto aqui para digitar quanto aqui, né? Esse daqui é o tema da página que nós utilizamos, o tipo do imóvel, o subtipo do imóvel, né? Aqui é o quadro com todas as características. E em cada um dos itens, né? Em cada parte tem esse pequeno círculo. Esse pequeno círculo vai ter um ponto de interrogação. É uma ajuda, é um tutorial. Passando o mouse ali por cima, vai abrir uma janela explicando do que se trata esse tópico a ser abordado. Então, colocando em tipo, vai explicar que são os tipos dos imóveis, como é que funciona cada tipo, né? No subtipo da mesma forma, as características obrigatórias, vai explicar o que são características obrigatórias. Dentro das características obrigatórias, vai explicar especificamente o que é cada uma das características obrigatórias ali discriminadas. Da mesma maneira, dentro das qualitativas, 1, 2 e 3.
Ao apertar Vamos Começar, aqui a gente tem as informações do imóvel cadastrado no sistema. Ao clicar em Vamos Começar, a gente passa a cadastrar o imóvel desejado na permuta. Então, passamos para a página 2. A página 2, como podem reparar, já não é mais uma página de imóvel, e sim de permuta. Tá? Na página 2 temos a barra de preenchimento, ou seja, cada resposta que marcarmos, à medida que vamos avançando e dando mais informação para o sistema, vai aumentando o preenchimento desta barra. O ideal é termos a barra 100% preenchida. Quanto maior o preenchimento, maior a probabilidade de eficiência no negócio. Em contrapartida, provavelmente menos imóveis serão selecionados em função da especificidade. Nessa aba Permuta, temos os itens obrigatórios. Então, o que é importante notar? A gente tem que ir preenchendo de poucas em poucas informações para não sobrecarregar o usuário do sistema. Então, aqui teremos só as perguntas obrigatórias. E as perguntas obrigatórias, elas variam a quantidade em função do tipo e dos subtipos de imóveis. Nesse caso aqui, as obrigatórias, área rural é a que tem menos perguntas obrigatórias. O mínimo de perguntas obrigatórias são 3 para a área rural. Já o máximo são 7 para apartamentos. Então, selecionou lá em cima o tipo apartamento, vai ter 7 perguntas obrigatórias para responder. Selecionou a área rural, vão ter 3 perguntas obrigatórias para responder. Tá? Nessa parte aqui, dá para voltar para visualizar o imóvel que foi selecionado. Tá? Não o desejo da permuta, mas o imóvel. Então, selecionando aqui, dá para retornar. Tá? Aqui nessa parte a gente tem 2 botões. Selecionou, respondeu essas perguntas aqui, tem 2 possibilidades. Seguir para a próxima página ou então finalizar. Tá? Seguir para a próxima página, a gente passa para a qualitativa 1. No caso de optar por finalizar, a gente passa para a última tela lá, que é a tela onde nós temos os connects, que eu chamei, que são cada uma das possibilidades de permuta. Tá? Voltando aqui para a página 2. É possível o gestor do tráfego, o gestor do sistema, retirar dessa ou de outras o finalizar. Para quê? Para evitar que sejam finalizados cadastramentos antes de ter um mínimo de informação necessária. Ou seja, em vez de pular para a segunda para a qualitativa aqui, dá para finalizar, ou dá para tirar da página anterior o finalizar e permitir finalizar somente a partir dessa página, ou a partir dessa página, ou a partir dessa página. Tá? Então, a possibilidade de finalizar pode estar em todas as páginas para que o corretor possa ter mais liberdade e finalizar com menos questões preenchidas, ou ela pode ser excluída para exigir que seja preenchido mais até a finalização. Pois bem, vamos lá, preenchemos todas as características obrigatórias. Essa página é obrigatória, não tem como evoluirmos sem passar por ela. Permitimos todas as características obrigatórias, então vamos para a segunda página, que são as qualitativas 1. São as qualitativas que têm valor maior, que têm peso mais alto. Tá? Dependendo do tipo e do subtipo, variam, tá? Porque as características são flutuantes entre as janelas e as abas, dependendo do tipo e do subtipo. Nesse caso aqui, o mínimo de qualitativas são 2 no terreno de comercial. Qualitativa 1, imóveis comerciais e terrenos possuem apenas 2 qualitativas de grande importância. Já casas, por exemplo, possuem 13 qualitativas de grande importância, que é o maior volume dessas qualitativas. Nesse botão aqui, a gente retorna para a página anterior para fazer ajustes. Aqui temos o botão ou para seguir em frente ou para finalizar. Botão esse que pode ser excluído de cada uma das páginas. Tá? E aqui, como podem ver, já o gráfico evolui e a possibilidade já é de ter até 50% do preenchimento. Passando adiante, temos então as qualitativas 2. Qualitativas 2 são qualitativas de média importância, cujo algoritmo multiplica por valores médios depois. Tá? Podem ver que o gráfico já aumenta também o percentual de preenchimento. E nas qualitativas 2, que são as de médio, terrenos têm apenas uma qualitativa de médio valor. Já casas tem 17.
tá? Então eu sempre peguei o mínimo e o máximo, tá? Preencheu a qualitativa 2, pode finalizar ou pode seguir adiante, ou pode retornar para a página anterior. Seguimos adiante, apertamos aqui e seguimos adiante. Viemos para qualitativa 3, é a última qualitativa, é a qualitativa de baixa importância. Como podem ver, o terreno, né, que é o que tem menos características gerais, ele tem na qualitativa 3 um mínimo de 1. E o apartamento é o que tem o máximo, tem até 14 qualitativas de baixa importância. Essa daqui é a última página de preenchimento das características desejadas na permuta. Então, nessa página a gente só tem duas possibilidades. Retornar para a página anterior e caso queira voltar para outra página, retorna de novo e caso queira, retorna de novo. Ou a gente pode nessa página finalizar. A gente não tem opção de passar. Pois bem, finalizou, seja nessa página ou seja em qualquer uma das páginas anteriores, a gente vai para a página de Connects. O que são os Connects? Os Connects são as conexões. Então aqui vão todos os imóveis que são aceitos ou que têm potencial de permuta, né, com o imóvel cadastrado. Esses aqui são os imóveis que já estavam no sistema e que combinam entre si, né, que formam um match com o imóvel cadastrado lá no Jetmob. Esses já estavam e eles têm possibilidade de permuta com o imóvel que cadastramos no sistema. Tá? Então, colocadas aqui essas informações, aqui a gente vai ter... aqui em cima são as possibilidades que o sistema dá. E aqui são algumas sugestões. Nessa parte aqui entram algumas margens. Por exemplo, aqui são só situações exatas. Já aqui não. Aqui a gente pode configurar, por exemplo, imóveis até 20% acima do valor desejado entram aqui como sugestões. Tá? Porque fazendo análise de mercado, entendi que o cliente não fala exatamente o que ele quer. Então a gente tem que ter uma margem para poder interpretar boas possibilidades para ele e sermos o mais intuitivo possível. Isso daí está tudo descrito nos manuais que eu vou passar. Então essas sugestões são coisas que fogem um pouquinho, mas que estão bem pertinho do que o cliente quer, mas que não são exatamente como ele selecionou, como ele pediu para o corretor selecionar. Então aqui vão nossas sugestões. Obviamente são menos sugestões do que leads exatos, né? Ainda assim a gente tem que colocar essas sugestões porque acredito eu, a grande maioria dos fechamentos aconteçam nas sugestões. Ainda assim a gente não pode desrespeitar o desejo e começar a passar de todas as formas só opções acima do valor ou com uma área um pouquinho menor, enfim, que a gente julga interessante por questão de respeito. Aqui ao lado de cada uma dessas possibilidades tem 3 botões. O primeiro botão, o triângulozinho, clicou aqui, ele vai abrir o quadro comparativo desse imóvel listado com o imóvel cadastrado no Jetmob, ou seja, aqui é o imóvel para permuta e lá é o agenciamento, o imóvel cadastrado. Ao clicar aqui, a gente abre um quadro comparativo. Esse quadro comparativo mostra os dois imóveis frente um para o outro, o que desejam e por que tem bom, médio ou baixo potencial para permuta. Esses imóveis aqui aparecem na ordem de maior potencial para menor potencial. Então, os que tiverem maior pontuação e maior potencial aparecem em cima. Os médios no meio, os baixos abaixo. Esse segundo tópico é simplesmente para abrir esse imóvel aqui, tá? Então, aqui compara os dois, aqui tu só abre para ver esse imóvel. São informações mais completas, basicamente, tá? E esse último botão é para enviar para os clientes, tanto o proprietário desse imóvel quanto do imóvel cadastrado, essa possibilidade de permuta. Esse enviar aqui, a gente passa por uma configuração, onde o gestor da imobiliária define quais informações vão ser enviadas para os clientes. Obviamente para omitir endereço exato, o contato da outra parte, para proteger as informações que devem ser resguardadas para que o corretor não perca a venda por alguma maldade, enfim, tá? Dados essas informações, aqui do lado a gente tem algumas possibilidades. Bom, aqui são os números, os dados que a gente conseguiu de Connect. Então a gente cadastrou um imóvel no Jetmob, preencheu todo o sistema e chegamos aqui em todas as possibilidades de Connects, tanto as diretas, né, quanto as sugeridas. Então aqui do lado, tipos, vai dizer quantos tipos o proprietário do imóvel cadastrado no sistema aceita. O proprietário do imóvel cadastrado no sistema,
ele pode aceitar 10 tipos ou um tipo só. Lembrando, cada tipo de imóvel deve ser cadastrado de uma vez diferente. Então aqui mostra quantos tipos, quantos subtipos, e aqui é um botãozinho que dá a possibilidade bem legal, que é de adicionar mais tipos. Ou seja, o proprietário do imóvel cadastrado no sistema, né, no caso desse apartamento que a gente cadastrou no sistema, ele aceita terreno, apartamento e sala comercial. Pois bem, todo esse movimento aqui, primeiramente, a gente cadastra só o terreno. Daí a gente clica nesse botãozinho e tem a possibilidade de começar o processo para cadastrar um novo tipo. Então a gente cadastra apartamento. Chegamos aqui, fizemos todo o processo, a gente pode cadastrar, e daí vai aparecer 2 em vez de 1 aqui nos tipos. Chegamos aqui, cadastramos, apertamos, vamos lá e fizemos um novo processo, cadastramos um terceiro tipo. Vai aparecer mais possibilidades aqui, porque tem mais tipos, e vai aparecer 3 tipos aqui, tá? Mesma coisa acontece para o número de subtipos, porque os subtipos também precisam ser cadastrados independentemente. Então, se um proprietário de imóvel aceita 3 subtipos de apartamentos, por exemplo, ele aceita uma cobertura, um duplex e um flat, a gente vai ter que cadastrar um por vez. A gente vai ter que voltar lá, cadastrar uma cobertura no subtipo, e daí o que acontece? Nesse caso você mantém o tipos 1, mas aumenta o número de subtipos, tá? Passamos, cadastramos todos os subtipos possíveis, todos os tipos possíveis. Vai dar uma lista bem maior aqui, tendo mais tipos e subtipos, obviamente, mais possibilidades. Beleza, passamos para a próxima aba. Nessa abinha aqui, ela só vai te dizer o número de respostas. Por exemplo, de 30 perguntas, ela vai dizer que a gente respondeu 25. Tá? Mas vamos pegar um número exato. De 50 perguntas, vai dizer que a gente respondeu 25. Então aqui embaixo a barrinha vai aparecer em 50%. Clicando aqui, a gente pode ir para as perguntas que a gente não respondeu. E pode completar para aumentar essa barrinha e para aumentar esse número para chegar aos 50, mais perto dos 50. Tá? Feito essa parte, finalizou. O sistema acaba aí. Daí aqui a gente tem 2 possibilidades. Uma é a gente clicar em imóveis, tá? Nesse caso, a gente vai lá para a primeira página, não de permuta, de imóvel. E a gente pode mudar o código aqui para escolher um outro imóvel cadastrado no sistema para fazer todo o trabalho e buscar imóveis para permuta para ele. Tá? Então, o imóveis a gente volta lá para pegar um novo agenciamento e cadastrar o interesse dele para permuta. E por fim aqui, encerrar. Clicou em encerrar, o sistema finalizou. Esse é o vídeo principal da análise do sistema. Como eu sugiro que seja feito? Aqui a gente tem uma visão geral, tá? Vou fazer um novo vídeo para mostrar essa visão geral.